Seja bem-vindo ao mundo de Wrath, onde lendas nascem no calor da batalha e a magia permeia cada sombra e raio de luz. Hoje vamos conhecer Bravo, o guardião de Aria, um colosso imponente, forjado na essência da terra e guiado por um espírito inabalável. Um herói moldado pela força bruta e pela conexão ancestral com a natureza, cuja presença faz tremer até as montanhas. Em cada passo, carrega o peso de um juramento, proteger sua terra natal de qualquer ameaça, seja natural ou arcana. Antes uma terra de fábulas, Aria permaneceu isolada do restante de Raf, protegida dos conflitos e tribulações que assolavam o mundo exterior. Seus habitantes eram agraciados por uma terra abundante, alimentada pela energia viva do fluxo. À medida que essa energia moldava a paisagem, transformava também o próprio espírito do povo de Aria. Alegres e despreocupados, cultivaram uma cultura vibrante, repleta de música, arte e celebração. Contudo, nos tempos recentes, o fluxo tornou-se cada vez mais instável. Um número crescente de forasteiros começou a adentrar as fronteiras de Aria, e a energia volátil do fluxo passou a remodelar o território com uma velocidade alarmante. Esse turbilhão de mudanças trouxe inquietação e confusão aos corações antes serenos de seu povo. Em meio à incerteza, as tradições e festivais tornaram-se mais valiosos do que nunca, um alicerce de esperança e consolo, preservando a alma de Aria em tempos de transformação. Uma estrela em ascensão. Mesmo entre as incontáveis tavernas, festivais e celebrações de Aria, nada se comparava ao deslumbramento do Carnaval Everfest. Um grandioso circo itinerante, o Everfest cruzava as terras de Aria como uma onda de tendas coloridas e vibrantes, abrigando a maior coleção de espetáculos de todo o mundo de Wrath. E dentre todos os números, nenhum era tão célebre ou querido quanto o Legendarium de Bravo. Bravo cresceu entre os homens força e os números com animais dos Valdur, cercado por majestosos Césari e pequenos Mips que corriam de barraca em barraca. Desde cedo, seu cotidiano era povoado por criaturas fascinantes e pessoas extraordinárias. Muitos de seus amigos mais próximos pertenciam aos Maela, um grupo de oráculos, bardos, scalds, encantadores e videntes, que desfilavam pelo Everfest com túnicas esvoaçantes e camadas de joias douradas que tilintavam ao vento. Entre os Maela, havia uma anciã de cabelos finos como fios de prata e um único olho que sempre encontrava tempo para o jovem Bravo. Com paciência e carinho, ela lhe contava as histórias de Aria, fábulas encantadas e lendas ancestrais. Bravo ouvia fascinado sobre poderosos magos, xamãs enigmáticos, artefatos místicos e maravilhas escondidas. Essas narrativas despertaram nele uma sede por histórias não contadas, uma paixão que o acompanharia pela vida inteira. Aos 18 anos, movido por esse desejo, Bravo decidiu encenar uma das antigas lendas no palco do carnaval, trazendo a vida diante da plateia. Ao lado de um bardo, 2 homens força e uma encantadora, ele recriou uma das histórias mais amadas de Aria, a lenda de Magnus, o Vigilante. O espetáculo rapidamente conquistou o público e se consolidou como um dos pilares do Everfest, evoluindo para o que viria a ser conhecido como Legendarium. À medida que sua fama crescia, também crescia sua trupe. Aos 26 anos, Bravo liderava mais de 30 artistas e assistentes de palco, apresentando um espetáculo celebrado de ponta a ponta em Aria. Apesar de o grupo atrair muitos admiradores, era Bravo quem sempre se destacava sob os holofotes. Seu carisma natural e sua presença cativante atraíam fãs por onde passava. Ainda que amasse cada instante sobre o palco, havia em seu coração uma inquietude, um anseio silencioso por algo além das cortinas do espetáculo. O início de uma nova aventura. Durante os anos em que viajou com o Carnaval Everfest, Bravo conheceu todas as vilas de Aria, mas por mais destinos que visitasse, Aldevir sempre ocupava um lugar especial em seu coração. Era uma vila ampla, com construções dispersas pelas planícies, onde flores e ervas cresciam livremente em campos ondulantes. No auge do verão, o Everfest retornou mais uma vez a Aldevir, sendo recebido por prados densos, vibrantes e completamente tomados por flores. Com o Legendário em hiato, muitos membros da trupe haviam se espalhado por Aria, aproveitando a pausa para explorar novas terras e conhecer outros povos. Após passar o dia anterior ajudando na montagem das tendas e barracas do Everfest, Bravo planejava uma manhã tranquila, ao lado de um copo generoso de cidra de amieiro na taverna local. Contudo, mal terminava de abotoar seu casaco carmesim favorito quando ouviu alguém pigarrear. Na entrada aberta de sua tenda,
estavam Gawain e Morgan, imponentes, mesmo sob a luz suave do sol da manhã. Bravo conhecera a dupla há muitas luas quando chegaram pela primeira vez ao Everfest. Ao notar seus ombros largos, músculos esculpidos, semblantes de outros tempos e uma postura inabalável, Bravo não hesitou em convidá-los para integrar sua trupe. Eram reservados e quase sempre silenciosos, mas desempenhavam papéis de apoio com maestria, tornando-se rapidamente figuras centrais no Legendarium. Diante da pausa nas apresentações, não foi surpresa encontrá-los com mochilas e equipamentos de viagem. Mas ao perguntar sobre seus planos, Bravo recebeu apenas olhares silenciosos. Fomos convocados pelos desbravadores. Partiremos para a cicatriz fractal. Bravo desviou o olhar para as mochilas em seus ombros, as armas presas à cintura e as expressões sóbrias dos companheiros. Embora Gawain e Morgan tivessem chegado ao Everfest empunhando impressionantes machados de guerra, Bravo raramente os via com tais armas. Vê-los agora, armados e prontos para partir a mando de um desbravador, aquilo evocava as histórias que encenavam no palco, lendas de defensores nobres que partiam em missão, cruzando Arya para proteger os inocentes. Imaginou Gawain e Morgan numa jornada épica, cobertos por armaduras e peles, brandindo seus machados com orgulho, atravessando vilarejos por meses, talvez anos ajudando os necessitados, resgatando donzelas, enfrentando perigos, até que ao final da jornada encontrassem o grande mal que estavam destinados a derrotar. Gawain e Morgan, lado a lado diante de uma criatura ancestral, um ser há muito esquecido pelo povo de Arya. Coberta de escamas, a fera erguia a cabeça com um rugido trovejante antes de avançar sobre eles. Lutavam com bravura, resistindo golpe após golpe, coordenando seus ataques com precisão. Até que, enfim, Morgan se aproximava o suficiente para encontrar uma brecha em sua defesa. Com um único golpe de seu machado, decapitava a criatura, encerrando sua ameaça para sempre. De volta à vila, carregando a cabeça do monstro, eram recebidos por aplausos e júbilo. Um festival se erguia em sua honra, uma celebração aos heróis da lenda. Bravo bateu palmas uma única vez com convicção e assentiu. Eu vou com vocês. Gawain e Morgan trocaram olhares. O mais alto ergueu uma sobrancelha, em silêncio. Após alguns instantes, voltaram-se novamente para Bravo. Para qualquer um, o semblante de Gawain pareceria inalterado, mas Bravo conhecia-o bastante para captar o leve traço de resignação escondido em seu olhar fixo. Não levou muito tempo para Bravo reunir seus pertences. Sua mochila permanecia praticamente intocada desde a chegada em Aldevir, no dia anterior. O último item que pegou foi seu querido malho, a Nothus, forjado em madeira polida e prata-aço martelada com perfeição. Fez questão de visitar seus companheiros entre os Maela e os membros da trupe que haviam permanecido na vila. Após as despedidas, seguiu rumo ao encontro de Gawain e Morgan, do lado de fora do último círculo de tendas do Everfest. A jornada do herói. O trio deu início à sua jornada por Arya, rumando em direção às imensas falésias cristalinas da cicatriz fractal. Os longos dias e as noites amenas do verão permitiam que viajassem por mais tempo sob o sol dourado, descansando à noite sob o brilho sereno das estrelas. As vilas por onde passavam os recebiam de braços abertos, oferecendo abrigo, frutas frescas, garrafas de cerveja artesanal e pães recém-assados para acompanhá-los na estrada. Embora viajantes fossem uma visão comum em Arya, o trio logo começou a notar algo diferente. Cada vez mais pessoas seguiam na mesma direção, figuras excêntricas e misteriosas, destoando da tranquilidade das aldeias. Uma encantadora envolta em sedas iridescentes, um homem forte com armadura de palco já gasta, um desbravador coberto por um manto esverdeado e couros surrados, uma jovem de cabelos pálidos vestida inteiramente em peles de caia e um gigante de elmo com chifres. Todos rumavam no mesmo destino, a cicatriz fractal. Contudo, à medida que se aproximavam da região, o clima mudava. As cidades tornavam-se mais silenciosas, os campos pareciam suspensos no tempo. Apesar da luz vibrante do verão, não se ouvia o canto dos pássaros, não se viam caieiros correndo entre os arbustos, nem fianas perambulando pelas planícies. Era como se toda a fauna tivesse simplesmente desaparecido. E ninguém sabia dizer por quê. Os moradores apenas relatavam um despertar estranho, uma manhã em que abriram suas portas e encontraram os campos vazios, tomados por um silêncio inquietante. A inquietação logo deu lugar à urgência. Cada desbravador que cruzavam parecia voar sobre a terra, com seus discos de prospecção cintilando intensamente.
Alguns avançavam a pé com velocidade surpreendente. Outros cavalgavam fianas ou vitreus, os cabelos trançados se agitando ao vento, todos em disparada na direção oposta à cicatriz fractal. Certa noite, o trio chegou a uma vila próxima de seu destino. Encontraram as ruas desertas, as casas às escuras, como se a vida ali tivesse evaporado de repente. Louças ainda postas sobre as mesas, canecas de cidra e vinho quente deixadas pela metade, objetos pessoais esquecidos às pressas. Nenhum sinal dos moradores. Enquanto Gawain e Morgan vasculhavam os arredores em busca de pistas, Bravo decidiu investigar a taverna local. Encontrou os barris cheios, cadeiras alinhadas, camas parcialmente desfeitas no andar de cima. Alguns quartos ainda guardavam mochilas e pertences, mas nenhum indício sobre seus donos desaparecidos. Ao descer as escadas, Bravo ouviu um ruído agudo e familiar. Qualquer um que tivesse frequentado o Carnaval Everfest saberia reconhecer o chilreio dos travessos Mips. Crescendo entre os bastidores do espetáculo, Bravo havia desenvolvido um ouvido afiado para os passos sorrateiros dessas criaturinhas. O único aviso antes de ver seu bolso mais leve. E lá estava ele, um Mip, empoleirado no corrimão da escada, os olhinhos brilhando ao fixar o olhar em um dos brincos dourados de Bravo. Ver um Mip fora do Everfest era raríssimo. Aquele ambiente caótico e barulhento era o habitat ideal para os pequenos larápios. Mas ali estava em meio a uma vila completamente vazia. Alguns minutos depois, Bravo desceu para encontrar Gawain e Morgan recostados no balcão da taverna. Quando se viraram, seus olhares recaíram imediatamente sobre o brinco ausente. E, em seguida, para o Mip alegremente instalado no ombro de Bravo, com o anel dourado pendurado na cauda. Diante das expressões confusas dos companheiros, o Mip soltou um chilreio satisfeito e ergueu sua conquista no ar, como um troféu. Transformação. Segundo Morgan, os desbravadores haviam montado acampamento próximo à cicatriz fractal, reunindo todos que chegavam dispostos a oferecer ajuda. Marbles, fascinado pelos reflexos do sol nos discos de prospecção, os guiou de desbravador em desbravador, todos marchando em direção ao mesmo destino. Logo, o grupo foi apontado para a trilha correta e, sem a ajuda do pequeno companheiro, talvez levassem semanas para cruzar as planícies geladas. Mas, quando enfim alcançaram a vila, a visão que os aguardava fez o sangue gelar nas veias. Bem diferente das colinas floridas e suaves de Aldevir, o que havia diante deles era uma casca queimada do que um dia fora uma comunidade viva. Casas escancaradas com as portas balançando ao vento, manchas de sangue secando sobre a madeira carbonizada. Um silêncio inquietante pairava sobre tudo. Os desbravadores haviam ocupado um canto da vila, improvisando uma base ao redor da antiga forja do ferreiro, que agora servia de ponto de encontro. Bravo aproximou-se de um deles, um jovem magro, concentrado em reencordoar seu arco. Como tantos ali, trazia os ombros caídos, olheiras profundas, pele pálida, e mal conseguia manter os olhos abertos por mais de alguns segundos. Bravo pigarreou antes de cumprimentá-lo com gentileza. O rapaz lhe devolveu um sorriso fraco e cansado. Ficaram alguns instantes em silêncio, sem saber como iniciar uma conversa diante de tanto desolamento. Por fim, Bravo apenas ergueu a mão, gesticulando em direção às ruínas da vila à sua volta. Com um longo suspiro, o jovem começou a narrar o relato de um dos desbravadores mais antigos. Muitos anos atrás, um grupo havia encontrado uma enorme cratera no sul de Aria, onde o solo simplesmente havia cedido. Acreditando se tratar de uma manifestação do fluxo, preencheram o buraco com a ajuda de moradores locais e seguiram adiante, sem dar maior importância ao ocorrido. Mas então, alguns meses atrás, nas primeiras horas antes do amanhecer, um estrondo profundo e constante sacudiu a terra, acordando vilas inteiras de seu sono. As pessoas saíram de casa em alvoroço, procurando a origem do som, mas nada encontraram. A paisagem permanecia inalterada, sem sinais de distorções ou brilhos no ar que indicassem a presença do fluxo. Parecia que a própria terra havia despertado de um sono milenar. Alguns moradores partiram para investigar os arredores e, por acaso, acabaram encontrando a causa. Viram o solo começar a se romper e, antes que pudessem fugir ou sequer reagir, uma horda de criaturas emergiu das profundezas, esgaravatando a terra com garras afiadas e gritos guturais. A horda se lançou contra a cidade e outras vilas próximas à cicatriz fractal em um frenesi irracional de destruição. O jovem a chamou de dregs, figuras humanoides de corpos inchados em decomposição.
Seus rostos eram uma massa disforme de pele derretida e desbotada, escorrendo por membros ossudos e retorcidos. Quando atacavam, o ar se enchia com o fedor nauseante de carne queimada, bilis e decomposição, enquanto vapor denso subia de suas feridas abertas. Depois de dar a Bravo, Gawain e Morgan algumas orientações sobre como enfrentá-los, o jovem indicou seu próximo destino, uma vila duramente atingida pelos ataques, onde sua ajuda era desesperadamente necessária. Durante os meses que se seguiram, os três atravessaram os arredores da cicatriz fractal, caçando drags e ajudando outros que também haviam assumido a missão. Algumas vilas ainda resistiam, protegidas por defensores exaustos e cobertos por armaduras improvisadas. Outras estavam completamente vazias, abandonadas às pressas por seus habitantes ou destruídas pelas criaturas que avançavam logo atrás. Marbles ajudava do seu próprio jeito. Pulava para o ombro de Bravo, chilreando para defensores combalidos e aldeões apavorados. Seu rostinho expressivo arrancava sorrisos, onde antes só havia medo, trazendo breves momentos de alívio em meio ao caos. Mesmo com o coração sobrecarregado, Bravo passou a se adaptar a esse novo estilo de vida, aprendendo a empunhar anodos em combates reais. Caçando drags ao lado de Gawain e Morgan, desenvolveu as habilidades necessárias para sobreviver e eliminar as criaturas que ameaçavam sua terra natal. A batalha final. O trio seguia rumo à base dos desbravadores, em busca de uma nova missão, quando recebeu uma notícia alarmante. Uma vasta horda de drags avançava rumo ao coração de Arya. Um chamado de urgência foi enviado a todos os que estivessem ao alcance, convocando-os a se reunir em um vale próximo. Sem hesitar, o grupo mudou de rumo e partiu em direção ao ponto de encontro, chegando a tempo de ver um pequeno exército improvisado se preparando para a batalha. Mesmo para alguém que cresceu entre os espetáculos do Carnaval de Everfest, a visão daquele grupo reunido no vale era algo inusitado, quase onírico. Armaduras improvisadas, couros desgastados, sedas desbotadas e panos remendados se misturavam a elmos antigos e camadas de joias douradas. Alguns pareciam ter saído direto de uma apresentação teatral, outros como se tivessem acabado de sair de uma taverna esquecida pelo tempo. Mas havia uma única coisa em comum entre todos. Estavam prontos para lutar. Empunhavam arcos, machados colossais, martelos, adagas, poções, feitiços e venenos. À frente, um homem imponente, vestido com um mosaico de peças de armadura de diferentes origens, ergueu a voz e convocou os presentes às armas. O grupo respondeu com firmeza, marchando colina acima rumo à vila tomada pelos inimigos. A cena que os aguardava era surreal. Uma massa disforme de drags se espalhava pelas construções, movendo-se em um silêncio perturbador. Alguns arrastavam correntes presas aos pescoços. Outros exibiam farrapos de roupa colados à pele necrosada ou seguravam pedaços de armadura, couro e ossos. Um deles apertava a mão decepada de um humano, ainda enluvada com uma estranha manopla metálica. Ao primeiro grito de guerra, a horda se voltou para a origem do alvoroço. Os drags eram muito mais rápidos do que Bravo imaginava. Mesmo com seus corpos retorcidos e deformados, avançavam com velocidade e fúria animalesca. O ar ficou espesso com o cheiro de carne podre, bilis e sangue queimado, sufocando até a alma. Bravo ergueu Anothos, seu martelo sagrado, e o desceu com violência sobre o crânio de um drag, arremessando-o ao chão. Girou em um movimento fluido e esmagou outro na têmpora, segundos antes de ser atingido. Um drag maior se lançou sobre ele, rosnando por entre a carne derretida do rosto. Bravo tropeçou, e antes que pudesse reagir, sentiu as garras da criatura dilacerarem seu braço. Pelo canto do olho, viu outro se aproximar, com a boca escancarada em um grito silencioso. Nesse momento, o mundo pareceu inclinar-se. Uma dor aguda explodiu atrás de seus olhos, cegando-o momentaneamente. Tudo se banhou em uma luz intensa e turva, enquanto um calor sobrenatural se espalhava por suas veias. Por um breve instante, Bravo vislumbrou uma forma espectral dançando no ar, sinuosa como um cesare, envolta em luz iridescente. Essa energia subiu por seu braço, carregando-se por Anothos. O martelo brilhou com intensidade e uma explosão de cores radiantes se espalhou ao seu redor. Instintivamente, Bravo girou Anothos em um arco devastador. O impacto acertou em cheio o maxilar do drag, fazendo seu crânio explodir em fragmentos de osso e carne. Ele avançou para o próximo, arrancando-lhe a cabeça com um único golpe que ecoou como um trovão. Foi então que Gawain e Morgan surgiram ao seu lado, implacáveis, com seus machados reluzindo como prata viva no calor da batalha.
Drag após drag tombava, formando uma espiral de corpos ao redor de Bravo. Cada golpe de seu martelo era puro poder. Ossos estalavam, carne era esmagada e a terra se tingia de vermelho. Em poucos minutos, o último drag caiu e um silêncio pesado desceu sobre a vila. Um por um, os sobreviventes ergueram os olhos e encararam a cena ao redor. Um grito de vitória ecoou pelo vale, reverberando entre os edifícios como um trovão de esperança. A multidão celebrava, aliviada por ver seus aliados ainda de pé. Gawain e Morgan se voltaram para Bravo, quase ilesos, com expressões que mesclavam alívio e orgulho, traindo por um instante sua costumeira rigidez. Nos dias que se seguiram, o grupo ajudou a patrulhar as colinas, caçando os últimos drags remanescentes. Com a ameaça praticamente erradicada, a esperança começou a brotar novamente. Alguns aldeões retornaram às suas casas, e defensores se encarregaram de erguer defesas e iniciar os reparos. Bravo permaneceu com os moradores, dedicando seu tempo a ouvir suas histórias, oferecer palavras de conforto e realizar pequenas apresentações ao lado de Gawain e Morgan. Muitos o reconheceram do Everfest, e logo ele estava novamente no centro do palco, arrancando sorrisos e aplausos por onde passava. Embora o processo de reconstrução estivesse apenas começando, a vila organizou um festival para celebrar a vitória, homenageando Bravo como um dos grandes heróis. Ele fez questão de cumprimentar cada pessoa que desejava agradecê-lo, recebendo elogios com um sorriso no rosto e uma piscadela carismática. Após muitos meses longe de casa, Bravo e seus companheiros finalmente decidiram que era hora de voltar ao carnaval de Everfest. Despediram-se dos novos amigos e seguiram rumo ao norte, com Marbles trotando alegremente atrás. De volta ao lar. Toda a trupe os aguardava ansiosamente quando chegaram, recepcionando-os com sorrisos largos e uma celebração barulhenta. Mikael, o bardo do legendário, mal conseguia conter a empolgação. Já despejava um turbilhão de novas ideias, contando com entusiasmo todas as histórias que colheu nas cordilheiras milesianas. Enquanto isso, Marbles pulou para fora da mochila de Bravo, saudando a trupe com chilreios alegres e saltos animados. Apesar da alegria de rever sua família e amigos, havia algo de estranho no retorno ao Everfest. Após tantos meses longe, tudo parecia ligeiramente fora de lugar, como uma canção familiar com uma nota diferente. Mesmo ao abraçar seus companheiros, a mente de Bravo se perdia entre memórias das batalhas travadas, das criaturas enfrentadas, dos rostos dos aldeões iluminados pela esperança, ao finalmente voltarem para casa. Havia rumores entre os desbravadores, sussurros sobre distúrbios no fluxo, sobre forças além dos drags que começavam a se agitar nas profundezas de Aria. Um deles havia lhe dito, com um olhar sombrio, que a cicatriz fractal fora apenas o início. As mudanças estavam chegando, rápidas, implacáveis. E Bravo sabia, no fundo, que não permitiria que o carnaval de Everfest caísse diante dessas ameaças, nem deixaria que fosse reduzido às ruínas silenciosas, como as vilas que haviam cruzado em sua jornada. Com o coração firme, fez um voto silencioso. Encontraria uma forma de proteger Everfest e todos os cantos de Aria que cruzassem seu caminho. Enquanto ria com seus amigos e se perdia entre o mar de tendas iluminadas, uma única figura observava à distância. Uma anciã, envolta em sedas fluidas e tecidos entrelaçados, adornada com joias douradas que brilhavam à luz do entardecer. Seu único olho, intenso e sereno, a marcava como uma das Maela, as oráculos do tempo e do destino. Ela observava Bravo com um sorriso enigmático, como quem vê o fio de um antigo presságio se entrelaçando à realidade. Enfim, murmurou quase para si mesma, chegou a hora. Os guardiões retornarão mais uma vez. Muito obrigado por assistir. Seu apoio é fundamental para continuarmos explorando o mundo de Wrath juntos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas ideias nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.